todos. A gente finalizou já ontem a reflexão sobre o livro de Sabedoria, capítulo 18. Mas estava meditando esse verso 24 aqui com as crianças ontem e achei importante voltar a ele novamente. Na sua veste sacerdotal de Arão estavam representados todo o orbe terrestre, as façanhas dos patriarcas no entalhe das 4 ordens de pedra. Então essas 4 ordens de pedra eram 12 pedras, né? Cada fileira de pedras com 3 pedras. Quando ele fala lá em Êxodo 28, ele fala sobre as 12 tribos de Israel. Mas aqui ele diz que está representado todo o orbe terrestre, ou seja, todo o mundo, né? E não só o mundo de qualquer forma, ele fala as façanhas dos patriarcas. Ele fala toda a história de fé que está relatada na Bíblia, toda a história de fé do mundo inteiro. E aqui, hoje a gente pode estender mais, pode estender para a fé dos apóstolos, para a fé de tantas pessoas, dos santos e de tantas pessoas que viveram essa fé. Às vezes até aquele parente que a gente lembra que era uma pessoa de fé. Lembro das minhas avós, em particular de vovó Noêmia. Então, tantas pessoas que tiveram uma vida difícil, sofrida, mas conviveram com fé, pessoas que até hoje, né, estão vivas aqui conosco, com a história de fé. Então, tudo isso é trazido no peito, como gás, como combustível para a oração. Saber que tantas pessoas vieram antes de mim, tiveram uma vida de fé. Os apóstolos, os mártires, tantos cristãos no primeiro século que davam a vida para não negar ao nome de Jesus. Então tudo isso, toda essa fé pode vir no meu peito, na oração, saber que tantas pessoas tiveram fé e não se decepcionaram, porque Deus nunca decepciona. Também pode haver um outro sentido aí, do sentido do amor pelo próximo, o sentido da intercessão pelo próximo. Mas aqui fala da façanha dos patriarcas, então fica explícito toda a história de fé que a gente pode trazer no peito, nas nossas emoções, na nossa recordação. E continuando o verso 24, a tua majestade no diadema da sua cabeça, ou seja, a majestade de Deus no diadema da cabeça. O que é que estava escrito nesse diadema? Se vocês lembram de Êxodo 28, pedi para o GPT gerar até uma figurinha aqui, ó. Consagrado ao Senhor. Era isso que estava escrito no diadema da cabeça. Então nossos pensamentos, nossas reflexões, nossas meditações, tudo que vier, nossas preocupações, tudo isso a gente entrega a Deus. Para a gente ter uma vida, os pensamentos, toda a nossa razão consagrado ao Senhor. A nossa emoção trazendo, deixa eu ir aqui para baixo da figura. Aqui ele coloca a façanha dos patriarcas. Viu que ele botou aqui José, Levi, Judá na direita, que era no original o nome das tribos, mas em cima tá Abraão, Isaac e Jacó. Então lembra dos patriarcas, né? As façanhas dos patriarcas gravadas no nosso coração, na nossa memória, na nossa recordação. E aqui em cima nessa imagem, ó, ele ainda colocou Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão aqui com a faca levantada, né? Quando Eli ofereceu o sacrifício, seu próprio filho, filho que ele já tinha mais de 100 anos quando nasceu, esperou aí 60, 70, 80 anos, ele esperou por esse filho, e era o único filho através do qual Deus prometeu dar uma nação como herança, e depois Deus disse, mata seu filho, mas na hora Deus não deixou matar, mas ele foi até o momento aí, levantou a faca para oferecer o filho como sacrifício. E Deus obviamente não ia deixar, ele sabia disso, mas ele teve fé, foi até o fim,
como diria São Paulo, sabia que mesmo que se ele oferecesse o filho em sacrifício, Deus era capaz de ressuscitar. Então, essa fé, né, a fé de todos os patriarcas, todas as pessoas que vieram em nós, está aqui no nosso peito, na nossa memória, na nossa recordação, no nosso coração. E por isso esses elementos vêm no peito. E o nosso pensamento, toda a nossa ação, todos os nossos projetos, tem que ser tudo consagrado ao Senhor, toda a nossa vida, todos os nossos bens. Tudo aquilo que a gente está planejando fazer, tudo que aquilo a gente deseja, e a gente confrontar os nossos desejos, ver se aquilo é vontade de Deus, saber que toda a nossa vida tem que ser consagrada a Deus. Observe que isso é o ideal, nem sempre a gente está agindo dessa maneira. Às vezes a gente se equivoca, às vezes a gente se irrita, às vezes a gente toma uma decisão impensada, mas Deus está sempre esperando a gente voltar. E é assim que tem que ser. E eu fiz a meditação e fiz essa oração com as crianças ontem, colocando a mão no peito, né? Com a fé de todos que me antecederam, com toda a história, com toda a história do amor de Deus na humanidade, com as façanhas que todos eles realizaram pela fé em Deus, colocando a mão no peito e depois colocando a mão na testa. Sou consagrado ao Senhor. E assim eu vou tomar minhas decisões e fazer minhas orações. E aqui está uma receita para uma oração de poder que nem frisa nesse capítulo. Eu sendo completamente consagrado ao Senhor, colocando para Ele todas as coisas sob a ótica de Deus, sobre o desejo de Deus, não procurando desejos pessoais, e na certeza de que Deus já tem feito e vai fazer ainda mais por todos, que Ele já fez e também vai fazer por mim. Então, sabendo tudo que Deus já fez, toda a história da salvação pela qual passou a humanidade, e eu consagrado ao Senhor. Assim é a oração poderosa que Deus escuta. É uma forma de oração, obviamente tem outras, mas com toda a história de salvação, toda a história de Deus na humanidade, que eu trago aqui no peito, trago no meu coração, na minha carne, Deus me fez a sua imagem e semelhança. Com todos os meus pensamentos consagrados ao Senhor, com todos os meus projetos consagrados ao Senhor, com todos os meus pedidos, tudo isso entregue ao Senhor, tudo isso não pela minha vontade, mas pela vontade de Deus, transformando os meus pensamentos, transformando as minhas emoções para ser a vontade de Deus, transformando todos os erros da minha carne para ser conforme o Espírito Santo de Deus, consagrado ao Senhor. E a mão na cabeça. Esse gesto vai fazer a gente lembrar de todas essas coisas, com toda a fé, toda a história de fé de Deus na humanidade, e me entregando completamente a Deus. Assim vai ser minha oração. Tenham um bom dia a todos, Deus abençoe.